o campo neste ponto. Então desenhava aqui um vetor R, que era unitário, portanto o módulo de R era igual a 1, e que aponta sempre o DL para o ponto P, e portanto isto também é um produto externo, um produto escalar, aliás, sobre um produto vetorial, fazemos rodar o primeiro vetor sobre o segundo, usando a regra de sete folhas, e isso permite-nos calcular o campo. Então, neste caso, eu faço rodar o DL para cima do R, não é? É sempre o primeiro para cima do segundo. Andava assim, significa que deste lado o campo seria assim, ao vivo, para lá. E portanto vimos que o campo realmente é perpendicular sempre a este plano, ao plano formado pelo DL e pelo R, e portanto o que nós fazemos primeiro é calcular realmente o sentido e a direção e o sentido do campo, e depois vamos calcular o seu módulo, não é? Portanto, o módulo vimos que é fácil de calcular porque basicamente é calcular um módulo deste produto externo que dá com o seno, não é? Portanto, se eu quiser calcular um módulo disto aqui, ficava em 0i sobre 4π dl. O módulo deste é 1, não é? E ficava a ver seno de alfa, em que o alfa seria o ângulo que faz o dl com 1. Portanto, vimos esse exemplo para o caso de ser um fio infinito. Portanto, dá algumas contas, como vocês viram. Vamos ver agora mais 2 ou 3 exemplos para ficarmos isto mais ou menos percebido. Portanto, vamos imaginar que temos uma corrente, por exemplo, assim. Portanto, como nós vimos, uma corrente cria sempre um campo magnético. Vimos o exemplo do campo de um fio infinito. Portanto, se eu tiver um fio assim, que seja infinito, se a corrente estiver a andar para cima, o campo vai ser assim. O campo vai ser sempre à volta do fio. Se eu tiver o fio assim, vimos que o campo vai ser assim. O campo vai ser sempre circular, no caso do fio, não é? Portanto, porque é fácil ver, não é? Eu aqui tenho o campo para lá, certo? E se eu fizer deste lado, se eu puser aqui o ponto S, o R fica assim, não é? E quando faço DL vezes R, portanto, rodando assim, ok? Só que a rolha anda para cá, e portanto o campo aqui vai ser assim. Vai ser exatamente ao contrário daqui. Pronto, nós calculamos então o campo de um fio, se vocês se lembraram, e o campo do fio dava um 0i sobre 2πd, em que d seria a distância ao fio. Quer dizer, se eu quiser calcular o campo aqui, produzido por este fio, ou o campo aqui, uma maneira fácil de ver, sem precisar de fazer isto. The world, but it all never be. Vou ter que mandar descalar para porque o pessoal que está aí a cantar. Eu sei que isto é muito bonito, mas para cantar não dá. Pronto, vamos lá ver. Então, campo para lá, campo para cá. Vimos que o campo do fio dava-nos 0i sobre 2πd, portanto depende da distância. D é a distância ao fio. Portanto, já vimos que se o d for constante, o campo é constante. Ok? Portanto, se eu tiver um fio assim, uma distância d, o campo é sempre constante. Tem sempre o mesmo valor. Portanto, se eu traçar aqui uma circunferência aqui, o campo em cima dessa circunferência vai ser constante, porque a distância é sempre a mesma. A única coisa que varia é o sentido do vetor. Portanto, se eu tiver um vetor assim, um fio assim, corrente andar assim, o campo vai ser assim, ok? Vai andar assim à volta do fio, em cima de uma circunferência, ok? Portanto, fácil de ver que eu aqui posso utilizar outra vez
este produto externo, este produto vetorial, para ver qual é o sentido do campo. Mas há uma maneira mais fácil de fazer isso, que é pôr um saca-rolhas a andar com a corrente. Portanto, eu aqui, se eu pusesse um saca-rolhas a andar com a corrente, estão a ver? Andar assim, o saca-rolhas anda assim. Portanto, o que é que acontece? O campo vai ser assim, deste lado, e vai ser assim, deste lado, ok? Estão a ver? Andar assim, corrente aqui, saca-rolhas. Estão a ver? Oh, professor, Alguma dúvida? o campo também pode girar no sentido oposto, não pode? Como? Também pode girar no sentido oposto, ou é sempre assim? Tenho que falar mais alto, que eu não consigo ouvir. Também pode girar no sentido oposto, do campo. Não. Ah, é Só sempre. pode-se inverter a sentido da corrente. Ok. Tá bem. Olha, repara numa coisa. Está a ver essa situação? Agora vamos ver a situação contrária, então. Vamos para outra cor. Imagina que eu tenho um fio assim. Ok? O que é que eu faço? Meto um saca-rolhas aqui. O saca-rolhas anda assim, certo? Tem que andar com a corrente. Certo. Está a ver? Portanto, o que é que acontece? Fica assim e aqui fica assim. É a Exatamente regra ao da contrário. movimento. Ok? Portanto, eu Ok. metendo o saca-rolhas com a corrente, eu fico logo a saber como é que é, qual é o sentido do campo. Pronto, então, já sabemos que o campo vai ser assim e vai ser constante em cima de uma circunferência. Certo? Ok? Portanto, o campo, por exemplo, aqui também vai ser assim e aqui também vai ser assim. Só que, como a distância ao fio é diferente, a intensidade do campo também é diferente. Quanto mais longe do fio, menor é o campo. Ok? Pronto, agora, o que nós fizemos na última aula foi exatamente calcular o campo produzido por este fio. Agora vamos ver, por exemplo, se eu quisesse calcular o campo aqui, no ponto P, à frente do fio. Portanto, tenho um fio assim e tenho o ponto P exatamente à frente. Portanto, se andar assim, quanto é que vai dar este campo? Se eu olhar para esta expressão, ok? Este alfa é o ângulo que faz o B, com o DL com o R, não é? É isso que tenho aqui. O DL é coincidente com a corrente, certo? Vai ser assim. E o R também vai ser assim, certo? Porque o R aponta deste ponto para o ponto. Portanto, são exatamente coincidentes. Ok? Estão a ver? DL coincidente com a corrente. O R aponta do DL para o ponto. Portanto, são coincidentes. Neste caso, alfa igual a 0. Portanto, sendo alfa igual a 0, logo o campo vai ser 0. Ok? Está correto? Podemos avançar? Ver outro exemplo? Pronto, então, vamos passar para outro exemplo. Vamos imaginar uma espira circular. Assim. Vamos calcular, vamos imaginar que tem um raio A. Ok? Está a passar uma corrente ali. Vamos tentar calcular o campo magnético no centro. Então, escrevemos a lei de Biot-Savart, outra vez, e marcamos, então, já está aqui escrito, eu vou escrever aqui outra vez, para não. Portanto, vamos tentar saber neste ponto como é que vai ser a direção e o sentido e depois vamos calcular o módulo. Portanto, quando vamos usar a lei de Biot-Savart, vamos fazer sempre assim. Primeira coisa, fazemos este produto externo para ver como é que dá o vetor dB, que é perpendicular a este plano, e depois fazemos o cálculo do seu módulo. Portanto, o que é que acontece? Se eu dividir então esta espira em DLs, ok? Tenho aqui um DL qualquer, tangente à circunferência, o DL é coincidente com a corrente, ok? E se eu marcar aqui o R, portanto, aquele versor, aquele vetor unitário vai ficar a apontar daqui para o ponto. Ok?
Se eu marcar aqui neste ponto, DL fica assim, tangente à circunferência, e o R assim, certo? E a ponta do ponto para o centro, certo? Portanto, se eu olhar para aqui, fizer o DL vezes o R, ok? Fazendo assim, saca-rolha vai para lá. Se eu fizesse aqui DL sobre o R, saca-rolha vai para lá. Portanto, o campo vai ser assim, certo? E vai ser perpendicular ao quadro. Porquê? Estes dois vetores estão no plano do quadro, certo? Portanto, o vetor DB tem que ser perpendicular a esse plano. Portanto, ou seria assim, ou seria para lá. Como faço o DL sobre o R, vai ser para lá. Certo? Fácil de ver. Podia ver de outra maneira, que era o que eu estava a dizer há bocado. Vou meter um saca-rolhas a andar com a corrente. Portanto, um saca-rolhas a andar com a corrente anda assim. Certo? Portanto, vai entrar para lá e deste lado vai sair para cá. Portanto, neste ponto vai ser para lá. Certo? Portanto, já temos o campo magnético, sentido e direção. Agora vamos calcular o módulo. Portanto, o módulo disto, mais uma vez, vai ficar μ0i sobre 4π, módulo dl, módulo de R, que é 1, seno de alfa, sobre R. O que é o R? Este R era a distância, era esta distância. Lembram-se disso? Distância do ponto portanto, do fio ao ponto onde estou a calcular o campo. Neste caso é A. Certo? E é sempre A, portanto, para este caso também é A. Portanto, ficava aqui sobre A ao quadrado. Também é fácil ver que este ângulo é sempre 90 graus. Certo? Este ângulo aqui é 90. Aqui é 90. Qualquer sítio onde eu desenho DL, o ângulo é sempre 90 graus. Ok? Portanto, fica aqui seno de 90, que é 1. Ok? Portanto, ficava μ0i dl sobre 4π a quadrado. Ok? Portanto, isto é o campo produzido só por este elemento de corrente. Muito pequeno. E eu agora tenho que fazer o somatório dos campos todos, de todos os elementos de corrente, para calcular o campo total produzido por este fio. Por esta espira. Ok? Então o que é que eu faço? Tenho que integrar isto. E, portanto, o B vai ser exatamente o somatório daqueles campos todos. Ok? μ0 é constante. I é constante. 4π são constantes. A é constante. Ok? Que é o raio. Sai para fora. Quais são os limites de integração? Ou seja, entre que valores é que este DL varia? Eu começo daqui, por exemplo, e vou ter que dar a volta completa. Certo? Portanto, o integral vai ser, vou pôr aqui azul para o pessoal ver, de 0 a 2πa. Ok? Por que é 2πa? Por que é o A? Como? Por que é o A? 2π vezes A? Não percebo. Falo mais alto. Por que é 2π vezes o A? Porque é o perímetro desta circunferência. Está a ver? A é o raio. Certo, ok. E eu começo dali, dou a volta completa. É exatamente o perímetro. Certo, O ok. perímetro é 2πr, não é? Ok, obrigado. Ok? Pronto. Constante sai para fora. E resolvemos esta integral simples. Portanto, daria μ0i sobre 4πa quadrado, integral de dl, de 0 a 2πa. E isto vai dar μ0i sobre 4πa quadrado vezes 2πa. Portanto, o final vai dar um campo no centro daquela espira que vai dar μ0i sobre
2A. Certo? Alguma dúvida? Não? Pronto. Portanto, eu vou então apagar isto e vamos aqui ver um pequeno pormenor, que é, eu vou desenhar aquela espira noutra posição e a 3 dimensões. Imaginem assim, ok? Está aqui assim. Okay? Aquele ponto foi este ponto aqui, que nós calculamos. Ok? Pusemos uma corrente a andar assim. E, portanto, o campo daria para baixo, não é? Era este campo, nós calculamos este campo aqui. No centro. Certo? Ok? Exatamente o que nós estamos a fazer. Se eu quisesse calcular o campo aqui, neste ponto, como é que eu fazia? Fazia a mesma coisa. Marcava aqui uma coisa assim. Ok? O DL seria assim. Portanto, imaginem, vamos pôr o DL aqui. E o R seria assim. Certo? Ok? Portanto, estamos, não sei se vocês conseguem ver que aquilo é como se fosse um cone, não é? Isto aqui forma um cone. Ok? Estão a ver? Portanto, se eu tivesse... vamos lá ver. Conseguem ver este desenho que está aqui? Está aqui exatamente uma coisa aqui. Eu agora estou a calcular o campo aqui, por exemplo, neste ponto aqui no eixo. Certo? O que é o DL? O DL é este que já está aqui marcado. Estão a ver? É este coincidente com a corrente. O que seria o R? Seria uma coisa assim. Ok? Estão a ver? Portanto, ficava qualquer coisa, alguns assim. DL coincidente com a corrente. Eu vou pôr aqui um DL maior para a gente ver aqui. Vou desenhar aqui uma corrente a andar. Estão a ver? E assim? Portanto, agora pus isto assim. Se virem assim, DL coincidente com a corrente. Se eu quiser calcular aqui, o meu R passa a ser uma coisa assim. Certo? E, portanto, o B vai ser perpendicular a este plano. Ok? Portanto, vai ser qualquer coisa, algures assim. Para este lado ou para aquele, tanto faz. E daquele lado ao contrário. E, portanto, quando somo, vai dar um campo assim outra vez. Portanto, neste eixo, o campo vai ser sempre assim. No centro. Ok? Portanto, ou seja, nessa situação é muito fácil calcular o campo aqui. Foi o que nós fizemos. É fácil calcular o campo aqui, já não é tão fácil, mas também ainda é fácil. Mas se eu quiser calcular o campo fora deste eixo, é praticamente impossível. Portanto, analiticamente, pelo menos, ok? Portanto, isto para quê? Para vermos o quê? Para vermos mais ou menos como é que são as linhas de força do campo. Portanto, se eu desenhar agora, então, vamos desenhar outra vez aqui uma espira assim, que está aqui. Ok, vamos desenhar uma corrente qualquer, não interessa o sentido, e vamos ver que o campo é assim, ok? Certo? Este foi o que nós calculamos no centro, ok? Podemos calcular aqui, que é então fazer aquele cone. Podemos calcular ali, e vai dar sempre assim. Portanto, tenho aqui uma linha de força do campo magnético. Ok? Reparem, se eu estiver a calcular aqui, isto é praticamente como se fosse um fio, não é? Este ponto que está muito perto aqui desta coisa, é como se fosse um fio. E num fio vai ser assim. Certo? Portanto, nós vimos há bocado, eu vou desenhar agora aqui um fio. Ok? Nós estamos a passar a corrente aqui na espira. Ok? Vamos desenhar aqui linhas de força agora. Há bocado vimos um fio, não é? Fio assim, muito grande. Vimos que o campo aqui, agora vou desenhar isto a 3 dimensões. O campo fazia uma coisa assim, não é? À volta. À volta do fio. Estão a ver? Vai ser sempre assim. Ok? Portanto, se eu tiver um fio assim, o campo
anda à volta. Ok? Tenho uma corrente aqui, no fio, o campo vai andar à volta do fio. Ok? Por exemplo, aqui na outra circunferência, ele vai andar assim. Este campo vai ser maior que aquele. Está mais perto. Ok? Portanto, aqui vou ter um campo assim. Andar assim, certo? Ok? Se eu quiser calcular o campo aqui, ele há de ser assim. Reparem que as linhas nunca se cruzam. O campo vai ser assim, à volta do fio. Ok? Portanto, são linhas de força do campo. Portanto, estas do fio é muito fácil. Sempre circular. Ok? Sempre à volta do fio. Numa espira, aqui no meio vai ser assim, mas aqui já começa a ser assim. Ok? Dá aqui uma volta aqui assim, ok? E esta aqui assim. As linhas nunca se cruzam. Ok? Cuidado de haver uma aqui assim. E há de haver outra aqui assim. Depois há uma assim, ok? Estão a ver? Este campo aqui é impossível de calcular. Analiticamente. Ok? Portanto, nós só conseguimos calcular o campo nesta linha principal, no eixo principal. Fora do eixo principal, não conseguimos calcular analiticamente. Só numericamente, ok? Estão a ver as linhas de campo deste? Aqui a corrente está a andar aqui. Ok? Portanto, se eu tiver uma espira assim, eu tenho um campo aqui no meio assim, perpendicular à espira. Ok? Isto é importante depois para usarmos a lei de Ampère, mas isso vamos ver isso mais daqui a um bocado. Vamos ver então outro exemplo. Portanto, já estamos a ver que calcular o campo de uma espira só no eixo da espira. Ok? Ou no centro, é fácil. Ok? Agora vamos ver. Imaginem que tenho assim, uma coisa assim. Uma corrente que está a andar assim. Ok? Isto tem um raio A. Vamos calcular o campo neste ponto, portanto, no centro daquele. Portanto, aquilo ali, no fundo, são um fio que está aqui, meia espira e outro fio ali. Vamos calcular o campo naquele ponto, utilizando outra vez a lei de Biot-Savart. Então, numa situação destas, o pessoal em casa está a seguir isto, o raciocínio? Sim, professor. Sim? Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Temos que dividir este problema em três. Um fio, um arco e um fio. É outra vez o princípio da superposição. Ok? Portanto, isto é a mesma coisa que calcular só para este fio, naquele ponto. Ok? Depois, só para este fio, e assim, num ponto aqui. Vou chamar aqui ponto A, ok? Estão a ver? E agora, daquela meia espira. Ok? Mais esta aqui, calcular naquele ponto. Ok? Princípio da superposição. Primeira coisa. Esta situação já vimos. Certo? O campo dá zero. Porquê? Porque o DL e o R são coincidentes. O C não dá zero. Portanto, o campo aqui é zero, ok? Portanto, este aqui produz um campo zero. Aqui é exatamente a mesma coisa. Certo? Porquê? O DL vai ser assim, coincidente com a corrente, e o R vai ser ao contrário. Certo? Temos aqui um ângulo de 180.
Ok? Está correto? 180 vai dar, vai dar 0. Portanto, o campo aqui, logicamente, vai dar 0. Portanto, aqui, B igual a 0. Aqui, porque o seno é 0. Aqui, porque o seno é 180. Portanto, este problema fica só resumido a este meia circunferência. Ok? Portanto, vamos calcular o campo de meia circunferência de raio A. O que é que a gente faz? Outra vez, lei de Biot-Savart. Marcamos outra vez o DL e o R, para vermos quais são os ângulos. Estamos a ver que isto é exatamente igual ao problema de uma espira, não é? A única diferença é que é meia espira. Portanto, escrevendo a lei de Biot-Savart outra vez, DL coincidente com a corrente, vou marcar aqui um DL, e vou marcar aqui o R com o chapéu. Tá? DL sempre coincidente com a corrente, portanto fica tangente a esta circunferência. Ok? O R aponta do ponto, portanto, da corrente para o ponto. Mais uma vez, este ângulo é 90 graus. Sentido DL vezes R. Saca-rolhas anda para lá, portanto, o campo vai ser para lá. Certo? Neste ponto, o campo tem que ser para lá. Portanto, também podemos ver, então, metendo saca-rolhas com a corrente, não é? Se eu meter um saca-rolhas a andar com a corrente, estão a ver? Ele anda assim. Portanto, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Portanto, aqui vai ser, o campo vai ser para lá. Certo? Escrevemos outra vez a lei de... Portanto, já sabemos o sentido, calculamos agora o módulo disto. Portanto, fica outra vez, módulo dr, módulo dr que é 1, o R, neste caso, que é esta distância, é sempre a mesma. Não é? Qualquer que seja o dl, a distância é sempre A. Ok? E, portanto, ficamos com esta expressão. Ok? Portanto, agora temos que integrar isto. Outra vez. Constante sai para fora. Portanto, é exatamente igual ao exercício anterior, da espira inteira. A única diferença são os limites de integração. Não é? Porque nós vamos desde aqui até aqui, que é meia circunferência. Ok? Portanto, o campo vai ser integral de 0 até πA, que é meia circunferência, ok? E desta coisa que está aqui. Constante sai para fora. Constante. A é constante, sai tudo para fora, só fica só a integral de dl, que dá L, que dá πA. E temos aqui o campo que dá no zero I sobre 4A. Se quiserem as contas. Ok? Portanto, nesta situação, fizemos o princípio da superposição. Ok? Portanto, vamos ver depois, hoje ainda vamos ver a lei de Ampère, que é uma lei que é muito importante porque vai nos permitir calcular campos de uma maneira muito mais simples, sem ter que fazer essas contas. Só que a lei de Ampère, tal como a lei de Gauss, só se consegue aplicar em determinadas situações. Há certas situações que não se conseguem aplicar, exatamente como na lei de Gauss. E as situações em que nunca se consegue, e que temos que utilizar sempre a lei de Biot-Savart, são exatamente situações de espiras.
meia espira, um quarto espira, uma espira, duas espiras, tudo que é espiras para calcular no centro, temos que fazer assim. Vamos ver que realmente não é possível utilizar a lei de Ampère, que é, por exemplo, muito fácil no caso de um fio, de um cabo coaxial, de um plano de correntes de todas as maneiras. É muito fácil, mas com espiras é impossível. Estas espiras redondas é impossível, ok? E depois vamos ver outras situações em que é possível. Portanto, esta, sempre que aparecer uma espira, ok? Não se esqueçam que é a lei de Gauss que tem que utilizar. Posso apagar? O que aconteceu ao L? Como? Ao DL, o que aconteceu? Quando fez a integração. Espera aí. Deixa-me lá ver o que é que aconteceu ao DL. Aqui? Sim, exato. Então, sai tudo para fora. Como é que é? Constantes. Em 0i. 4π a quadrado. Integral de dl. De 0 a πa. Qual é o integral de dl? É L. Certo? Fica aquela constante. Eu saltei isto porque acho que vocês... Portanto, fica L de 0 a πa, certo? Para fazer isto tudo direitinho. Certo? Isto vai dar πa. Menos 0. Ok, então já percebi. Como? Já percebi. Já percebeu? Já. Não. Mais dúvidas? Não há? Sim, professor. Professor, Sim. Quando se faz o produto externo do DL com o R, quando é que se usa? Por que é que o seno não apareceu? O seno do ângulo? Onde? Aqui? Sim. Apareceu. Aqui apareceu. Seno de alfa. Quanto é que é este ângulo? Ele varia. 90, certo? É 90 não, pois ok. É sempre 90. Neste caso, da circunferência, o ângulo é sempre 90. Portanto, isto é sempre 1. Por isso é que eu já nem pus aqui. É certo. Obrigado. Certo? Certo. Mais dúvidas? Sei lá, agora está a ver. Por exemplo, imaginem que seria uma coisa assim. Para calcular o campo aqui. Também é fácil, não é? Tínhamos que fazer o princípio da superposição só para este fio. 0. Só para este fio. 0. Ficava só um quarto de uma circunferência. Portanto, é um problema exatamente igual. A única coisa que altera são os limites de integração. Que agora seria um quarto de uma circunferência. Só este bocadinho. Ok? Está claro? Pronto, agora. Vamos ver outra vez. O caso de um fio. Ok? Portanto, já sabemos que o campo aqui assim vai ser qualquer coisa assim. Agora desenhado a 3 dimensões. Certo? Portanto, o campo vai ser qualquer coisa assim. Ok? Sempre assim. Certo? Em cima de uma circunferência. Fio assim, campo à volta. Isto é a linha de força do campo magnético aqui. Vai ser uma circunferência. Já vimos que o campo que era constante. Ok? Nós fizemos essas contas e dissemos que o campo do fio infinito, ok? Dava μ0i sobre 2πr, em que r seria esta distância, ok? Vamos chamar a r. Ok? Campo significa que r constante, campo constante. Certo? Está a andar à volta do fio e vale sempre o mesmo valor. Ok? Agora, definimos circulação, ok? Chama-se circulação. Vai ser muito importante este conceito, que é a circulação do campo magnético ao longo
desta linha fechada, portanto é o campo circular aqui em cima, dar a volta, circular, ok? Circulação do campo ao longo de uma linha fechada é dada por este integral, B, dl, ok? B, campo magnético, o dl neste caso é coincidente com o percurso, ok? Não confundam com o dl anterior que estávamos a ver, que era coincidente com a corrente. Ok? Portanto, dl é coincidente com o percurso. Eu vou desenhar aqui o dl. Será assim. Certo? Que é tangente à circunferência. Estão a ver? Portanto, não se esqueçam que isto é coincidente com o percurso. Portanto, fica em cima da linha que eu estou a andar, ok? Pronto. Então, neste caso, isto é um produto escalar da B dl cosseno de alfa, certo? Alfa é o ângulo que faz o B com o dl. Neste caso, o B e o dl são coincidentes, certo? Portanto, o alfa é igual a zero, certo? Portanto, fica B dl. Certo? Neste caso, eu até sei que o campo dá μ0i sobre 2πr. Certo? Vou substituir então. Certo? Estamos a calcular a circulação. Ok? Isto é a circulação, ok? Estamos a calcular a circulação. B dl. Integral de B dl. Isto é um produto escalar. B é o campo magnético, dl é coincidente com o percurso, eu estou a fazer um percurso assim. Ok? É. Ok? É um escalar. Ok? Que é circular o campo, tenho aqui o fio e estou a andar aqui à volta. Estou a circular num percurso fechado. Ora bem, se eu estiver a circular em cima de uma circunferência, que é o que eu estou a fazer, o R é constante. Certo? Posso tirar para fora do integral. E o integral de dl é entre quanto? É desde aqui, dar a volta completa até aqui. Certo? Portanto, vai ser de quanto? De 0 a 2πr. Ok? E isto vai dar o integral de dl da L entre 0 e 2πr vai dar 2πr, certo? E, portanto, isto dá μ0i. Ok? Tá? Portanto, a circulação ali, circulei o campo à volta do fio, em cima de uma circunferência, e deu μ0 vezes a corrente. Ok? Se eu, por exemplo, eu fizesse agora uma circulação, por exemplo, aqui noutro raio, vou chamar aqui um raio maior, por exemplo, ok? Vou circular o campo agora aqui, nessa circunferência maior. Okay? Vou chamar a isto, por exemplo, A, aquele raio grande, ok? Qual é a alteração que fica aqui? Fica tudo na mesma, certo? São coincidentes, o dl é na mesma coincidente com o campo, ok? O campo vai dar μ0i sobre 2πa, ok? Certo? E o integral vai ser de 0 a 2πa, ok? Portanto, agora tenho o fio assim, agora tenho uma coisa assim grande. Ok? Estou a circular uma coisa enorme. O que é que acontece? Isto vai cortar na mesma, certo? Isto é constante, sai para fora, vai dar 2πa, corta, vai dar μ0i. Certo? Ok? Moral da história. Embora a gente vá generalizar isto, que
A circulação do campo magnético ao longo de uma linha fechada é sempre μ0I, em que o I é a corrente que passa dentro desta superfície que é definida pela linha. Ok? Vamos ver exemplos. Imaginem, agora vamos tentar desenhar vamos imaginar, por exemplo, temos uma corrente a andar assim, ok? Estão a ver? Significa que o fio está assim, perpendicular ao quadro, ok? Uma corrente está a andar para lá, certo? Como é que é o campo aqui? Vai ser assim, certo? Porquê? O campo vai ser algures qualquer coisa assim, à volta do fio, certo? Ok? Portanto, eu agora tenho o fio noutra posição, tenho o fio nesta posição, assim deitado. O campo vai ser assim à volta, sempre à volta do fio. Circulação do campo magnético ao longo desta linha fechada é μ0I, em que é a corrente que atravessa esta superfície. Certo? Ok? Está claro? Imaginem que eu tenho agora... Posso apagar isto? Imaginem que eu tenho um fio assim I e um fio assim I. Estão a ver? A imagem está parada, professor. Parece que ficamos aqui congelados. Parece que a imagem ficou congelada. Então, vamos ter que, se calhar, eu vou desligar a câmara e voltar a ligar. Que é o que fazem os informáticos, não é? Quando há um problema no computador, ligam e desligam. Exatamente, professor. E funciona. Há quem faça isso nos carros. Quando os carros também não funcionam, saem e entram a ver se ele funciona, mas normalmente não costuma funcionar. Mas aqui funciona sempre. A câmara está ali a dar umas cambalhotas, só para a vossa informação, mas acho que enlouqueceu. Temos que esperar um bocado. A câmara continua a dar voltas e mais voltas. Parece que enlouqueceu de vez. Não sei o que é que está aqui a passar, mas a câmara continua a dar voltas. E parece que finalmente que conseguem ver? Parece que já está recuperado. Ok. Está recuperado. Tá? Vamos então. Então, estávamos a ver aqui este caso que eram dois fios. Ok? Este fio, ambos os fios estão assim, perpendiculares ao quadro, ok? Portanto, este está para lá e este está para cá. Ok?
eu posso calcular o campo magnético produzido por estes dois fios num ponto qualquer. Okay? Por exemplo, vamos imaginar que eu queria num ponto aqui assim. Ok? Como é que eu fazia? Tinha que utilizar o princípio da superposição. Ver como era o campo só deste fio, como é que era o campo só deste fio. Ok? Portanto, só deste fio, já estamos a ver que o campo vai ser assim, certo? Ok? Porquê? O fio está a andar para lá, certo? A corrente está a andar para lá, eu meto o saca-rolhas a andar com a corrente, certo? Portanto, o saca-rolhas anda assim, certo? Para ir para lá, portanto, ele vai fazer assim. Qualquer coisa assim. Portanto, o B vai ser assim, à volta do fio, certo? Ok? Se eu quiser calcular o campo deste fio, o que é que eu faço? Faço aqui uma coisa e ele tem que ser perpendicular. Vai ser assim. Certo? Porquê que vai ser assim? Perpendicular e vai ser assim. À volta do fio, sempre. Ok? Porquê que é para a esquerda? Porque este está a andar para cá. Se está a andar para cá, eu tenho que pôr o saca-rolhas a andar para cá. O saca-rolhas a andar para cá é assim, é tirar a rolha, não é? Ele fica a andar assim. Portanto, este B vai ser assim e aquele B vai ser assim. Agora tinha que somar os dois e tinha, então, o campo que daria qualquer coisa assim. Certo? Ok? O B é sempre perpendicular a este raio. Ok? Eu tenho um campo assim, tenho um fio. O campo é sempre perpendicular ao fio. Se eu tiver o fio assim, vai ser assim, perpendicular. Se eu tiver um fio assim, vai ser assim. É sempre perpendicular ao fio. Portanto, estão a ver? Tenho ali um campo qualquer que vai ser assim. Certo? Pá, tinha que fazer as contas, ver estes ângulos e tal. Mas pronto, é possível fazer. Agora, eu vou desenhar aqui um percurso qualquer que vai fazer este campo e este percurso, vamos imaginar, o percurso era uma coisa assim. Ok? Uma coisa esquisita, ok? Eu agora quero calcular a circulação do campo ao longo desta linha. Ok? Então, eu realmente aqui não consigo fazer este produto interno, não é? Porquê? Porque aqui o B é meio esquisito, não é? E o DL vai ser assim, nem sei qual é o ângulo. Aqui o DL vai ser assim, certo? Aqui o DL vai ser assim. Aqui vai ser assim, ok? O DL vai ser coincidente com o percurso que eu estou a fazer. O percurso é meio esquisito, o DL varia, o ângulo varia. Realmente eu não consigo fazer isto. Isto aqui, B, DL, seno de alfa, eu não sei sequer qual é o ângulo alfa, o B também não é constante, não sai para fora do integral. Ok? Portanto, estou ali com um problema quase insolúvel. No entanto, eu sei que isto vai dar μ0i. E é corrente que atravessa esta superfície. Ok? Qual é a corrente que atravessa esta superfície? Toda. Vai ser I para lá e I para cá. Vai dar zero. Certo? Por exemplo, neste caso, a circulação era zero. Ok? Portanto, eu, para calcular a circulação, só tenho que ver a corrente que está lá dentro. Que é muito semelhante, é um raciocínio parecido com o que fizemos quando calculávamos o fluxo. Lembra-se do fluxo? O fluxo é sempre carga interior sobre ε0. A circulação é sempre a corrente interior sobre vezes μ0. Ok? Portanto, ou seja, para calcular a circulação, nós simplesmente temos que ver qual é a corrente que atravessa aquela superfície que é limitada por aquele percurso, que é μ0i. Ok? Por exemplo, se eu quisesse a circulação do campo, por exemplo,
num percurso assim, quanto é que dava? Aqui a circulação dava nu 0i. Porquê? Porque dentro deste percurso estava aquela corrente. Se eu quiser o percurso aqui assim, dá menos nu 0i. Eu estou a pôr nu 0i positivo para lá e negativo para cá, ok? Okay? Portanto, aqui a circulação dava ao contrário. Certo? Se eu quiser... Aqui há campo. Eu sei que aqui há campo, aqui há campo, aqui há campo. Se eu fizer a circulação aqui, vai dar zero. Porquê? Aqui não há corrente nenhuma a passar. Ok? Portanto, é um raciocínio muito semelhante ao que se fazia no cálculo do fluxo. Nós, para calcular o fluxo, o que é que nós fazemos? Calculamos a carga interior. Certo? E o fluxo era um integral de superfície. Circulação é um integral de linha. Ok? É mais fácil de fazer. Portanto, isto chama-se lei de Ampère, que depois vamos usar para calcular campos magnéticos, vai ser muito útil. Portanto, a lei de Ampère, que, tal como a lei de Gauss é como se fosse uma oração, nós dizemos que circulação do campo magnético, portanto B, ao longo de uma linha fechada, tem que ser fechada, ok? É sempre nu 0i. Ok? Em que, agora temos que dizer, em que I é a corrente que atravessa aquela superfície. Portanto, a superfície, isto fica um bocado longo, esta oração é um bocado grande. Que atravessa a superfície limitada pela linha. Certo? Portanto, basicamente o que é? Eu tenho um percurso fechado, tenho que ver as correntes que atravessam a superfície que é limitada por esta linha. Portanto, aquela linha limita uma superfície, tenho que ver as correntes que atravessam essa superfície. É a lei de Ampère, portanto, que tem algumas semelhanças com a lei de Gauss. Eu, aliás, até vou agora aqui, só para a gente se recordar, só para ver quais são realmente as diferenças. Lembram-se, lei de Gauss, vamos por aqui. Até agora. Gauss e Ampère. Eram ambos franceses. Portanto, este era Gauss e aquele era Ampère. O Sr. Ampère. O Sr. Ampère descobriu isto, que vai nos ajudar muito a resolver os problemas para calcular o campo magnético. Portanto, o Gauss era o fluxo, não é? Lembra-se que era o fluxo? Era isto. B ds igual carga interior sobre ε0. Fluxo, ok? Fluxo. B não, professor, é. Sim, desculpem, tem razão. Também há fluxo do campo magnético, vamos ver, mas não dá a carga interior sobre ε0, não há cargas magnéticas. Obrigado pela correção. Portanto, fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, até podemos por aqui dizer que é fechada, carga interior sobre ε0. Este integral era um integral de superfície e isto era o fluxo. Ok? Lei de Ampère. Circulação é B dl igual a nu 0i. Ok? E isto é a circulação. Estão a ver a diferença? Isto é um integral de linha, isto é um integral de superfície. Isto nós temos que definir uma superfície, que é o que vai sair no teste da próxima semana. É este, não é aquele. Este. Superfície fechada. Aqui, linha fechada. Ali, fluxo. Aqui, circulação. Ok? Isto é a lei de Gauss, isto é a lei de Ampère. A lei de Gauss permite-nos calcular o campo elétrico. A lei de Ampère vai-nos permitir calcular o campo magnético. O raciocínio, vamos ver, para calcular o campo magnético utilizando a lei de Ampère vai ser muito semelhante
Ok? Vai ser muito semelhante ao que nós usamos utilizando a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Vocês aqui lembram-se, têm que se lembrar porque o exame é na próxima semana, têm que escolher uma superfície. Certo? Sempre que temos esferas, são superfícies esféricas. Sempre que temos cilindros, são superfícies cilíndricas. Aqui, vamos fazer a mesma coisa, mas vamos escolher uma linha. Portanto, vamos escolher a linha que nos vai permitir, no fundo, fazer esta conta. Tal como aqui, escolhemos uma superfície que nos permite fazer esta conta. Portanto, o raciocínio é muito parecido. É mais fácil, porque aqui temos um integral de superfície, ou temos uma superfície, embora nas situações que nós vemos são sempre fáceis, porque são coisas em que o E é constante, sai para fora, portanto fica logo uma superfície, ou é a superfície de uma esfera, uma superfície de um cilindro, ou qualquer coisa assim. E aqui vai ser ainda mais fácil, porque é simplesmente uma linha. Ok? E vamos ver que as linhas, aqui, na esmagadora maioria dos casos, vão ser circunferências. No caso, por exemplo, de um fio, vamos calcular o campo do fio e vamos escolher uma linha que vai ser exatamente uma circunferência para calcular a circulação aqui à volta. E utilizar exatamente a lei de Ampère para calcular, então, o campo magnético. Ok? Dúvidas aí de casa? Não há? Toda a gente percebeu como é que se calcula então, circulação? Não há dúvidas? Portanto, amanhã vamos utilizar a lei de Ampère para calcular campos magnéticos em diversas configurações. Okay? Vamos ver que é realmente muito fácil e muito mais fácil do que utilizar a lei de Biot-Savart. No entanto, nós temos que saber utilizar a lei de Biot-Savart, até porque, como eu estava a dizer, há situações em que não se consegue utilizar a lei de Ampère. E uma delas foi as que estivemos a ver hoje, que são círculos, meios círculos, um quarto de círculo, tudo que tem espiras redondas, nós não conseguimos usar a lei de Ampère, temos que usar a lei de Biot-Savart. Nas situações fios infinitos, vamos ver o que é que vai acontecer. Vai ser preciso fios infinitos, cabos infinitos, planos infinitos, ok? Para utilizar a lei de Ampère. E vamos ver que realmente é muito mais fácil do que utilizar a lei de Biot-Savart. Portanto, eu na próxima semana, como uma vez que nós temos exame na quarta-feira, teste na sexta-feira, eu ia propor, se calhar, na aula de quinta-feira, tirarmos dúvidas, se vocês quiserem. Se tiverem dúvidas, se não tiverem, é bom sinal.